amados. Desculpem o atraso, eu tive um probleminha aqui com a minha internet. Não estava conseguindo entrar ao vivo, mas graças a Deus já foi resolvido. E aqui estamos nós. Eu continuo um pouquinho gripada, mas está tudo bem, estou cuidando. E gripe é assim mesmo, né? Ela tem os diazinhos dela de incubação, de desenvolvimento, e eu tô aqui seguindo vários conselhos, tomando chá de alho, tomando mel, comendo vinho cozido com azeite, né? Bom dia, Rose, seja bem-vinda, meu amor. Que a paz e o amor do nosso Altíssimo esteja sobre nós durante toda essa quarta-feira. Véspera na realidade, o feriado é hoje, né? Mas esse ano transferiram para amanhã o dia, pelo menos aqui no Rio. Perguntei ontem para a professora da Paloma que eu sou meia desatualizada em termos de data comemorativa do mundo, né? Eu procuro me abster, porque para mim todo dia é dia de Deus, né? Mas enfim, no mundo eles sempre arrumam um jeito de deixar o povo em casa, deixar o povo quietinho, e muitos gostam, né? Feriado é dia de ficar em casa. A gente aproveita que o varão valoroso aqui de casa está com a gente. Amanhã, no caso, né, que essa semana, esse ano, foi transferido do dia 12 para o dia 13. Mas eu me lembro vagamente que dia dos namorados, antigamente, era comemorado dia 12. Mas enfim, como é que tá aí no desafio da água? Já tô aqui com meu amiguinho, quase meio litrinho já. Graças a Deus, sigo firme e forte aqui, me exercitando um pouco menos, né? Porque gripada a gente não fica 100%, mas a gente vai pela força da obrigação, pela força da motivação, em busca dos nossos resultados positivos. Então, mesmo não querendo, nem que seja 20 minutinhos, nós precisamos continuar. Parabéns, a Rose disse que conseguiu beber 2 litros de água ontem, glória a Deus. Que assim continue, vai aos pouquinhos, né? Gente, tem mosquito hoje aqui e eu tenho um pânico de mosquito, porque a cada mordidinha me cria um machucadão, mas enfim, vamos lá. É importante beber água, não só pro cardio, não só porque tira fome, né? Porque tem gente que faz dieta e fala, eu bebo muita água porque a água tira fome. Realmente, mas muitas das vezes o nosso cérebro ele se confunde. Ele fala que a gente está com fome, mas que na realidade é sede, né? E em contrapartida, na parte que eu mais gosto de tratar, que é a parte dos bons hábitos. Uma vez sabendo que o nosso corpo ele é preenchido por 80% de água. Então, no dia a dia, no suor, principalmente para quem está com doença, estou gripada. Então, quanto mais água eu consumir, melhor para mim. Mais rápido eu expulso, elimino esse vírus do resfriado. Mas também tem as pessoas que estão sofrendo com a dengue, que segundo as pesquisas da mídia aí, está matando tanto quanto a Covid no Brasil. Né? São muitas pessoas que estão perdendo a sua vida a cada dia por conta desse vírus chamado de dengue. Se é a dengue mesmo, se não é, não sabemos. Se esse número de gente morta é verdade ou não, nós também não sabemos. Porque hoje na mídia tudo é tão questionável, são tantas narrativas para nos fazer acreditar em coisas que não existem, que a gente fica até sem saber na hora de transmitir uma notícia. Mas fundamentalmente água é vida, então independente se você está fazendo dieta, se você quer ter uma saúde melhor, se você está com os sintomas da dengue ou do resfriado como eu estou, água cura, tá? No caso da dengue, por conta da medicação, as pessoas ficam muito ressecadas e muitas delas estão vindo a óbito por falta de hidratação. Então é fundamental que a gente beba. Se puder beber mais, ótimo, mas segundo os médicos, 2 litros de água já é suficiente para a gente fazer a manutenção do nosso corpinho diariamente. Voltando para o nosso estudo de hoje, ao final eu vou falar um pouco sobre motivação e ativação, né? Embora, no meu entender, o conceito das duas está meio trocada pelo que eu estudei, né? Porque na minha concepção, uma vez ativado, só quem te para é você e Deus. E já a motivação é aquele porquê que você vai buscar diariamente para fazer o que você sabe que precisa ser feito. Então, na minha
concepção, uma vez ativado, só eu mesmo me desativo ou o Senhor. E a motivação é para aquelas pessoas que precisam começar, então precisam de um porquê. Enfim, mas uma completa a outra e uma tá juntinha da outra, e com as duas nós seguimos adiante e alcançamos o nosso objetivo, os nossos desejos e os nossos sonhos. Então, no final da live, depois das reflexões, eu vou trazer alguns capítulos da Bíblia onde nos ativam a motivação, a ativação, ou como queiram chamar, ok? No nosso estudo hoje, nós vamos continuar acompanhando o julgamento de Paulo, que já passou por Jerusalém, já passou por Cesareia, está a caminho de Roma. Então, nós vamos continuar acompanhando o desenvolver dessa história, desse julgamento maravilhoso que nos enche a cada dia de tantas lições, né? Tantos princípios para a gente continuar aprendendo e caminhando no caminho justo e correto do Pai. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 25. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresente ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César irá. Então a gente viu aqui que mesmo com as provas de que Paulo nada de errado fez contra os judeus, né, que ele estava ali pregando a fé dele, aquilo que ele acredita, mesmo assim os judeus não davam sossego, queriam a cabeça de Paulo. E Paulo, sabendo que não tinha feito nada de errado, apelou para César, né? Então, continuando, versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando foi a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar a ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem.
Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Ou seja, até o rei ficou curioso e ansioso para conhecer e ouvir a história de Paulo, o testemunho de Paulo, porque é muito ódio, né? O próprio governador aqui disse que não via erro algum, né? Que não via crime algum e que não compreendia que a briga era religiosa, né? A treta toda ali é porque Paulo pregava o evangelho sobre o tal Jesus, palavra deles, que já estava morto, mas que Paulo insistia que estava vivo. Então, essa era a treta central, que ele mesmo não sabia como agir, uma vez que não infringia lei alguma. Era uma convergência de religião, ou seja, era uma divergência sobre crenças, né? Os judeus acreditam numa coisa, enquanto Paulo reluta e prega o que ele acredita. E assim, Paulo continua lá guardadinho, sob custódia, para o dia seguinte conhecer o tal rei Agripa lá. Continuando, versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita uma investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso, sem especificar as acusações contra ele. E assim a gente encerra o capítulo de hoje, capítulo 25 de Atos, acompanhando o desenvolver desse julgamento de Paulo, né? Porque aos olhos da maioria, Paulo não havia cometido crime algum, ele estava pregando aquilo que ele acreditava. Em contrapartida, os judeus não davam descanso, e pelos judeus Paulo já estaria morto há muito tempo. Aqui a gente tira as convergências, as tribulações, as perseguições que o evangelho sofria e sofre até hoje, né? E a perseverança de Paulo, que não se negava a morrer, mas que ele morresse pelos motivos certos, como ele sempre deixou claro desde o dia que o prenderam, né? É até um drive mental para nós. Para mim, viver é Cristo e o morrer é recompensa, porque se a gente morrer pregando o evangelho, se a gente morrer pela causa de Cristo, para nós é uma morte honrosa,
é louvável, né? Diferente de você morrer por N motivos que não seja o reino, não seja o evangelho. Então, durante todo esse julgamento, Paulo vem mostrando pra gente fidelidade, a importância, né, da fidelidade, da fé, da providência divina, porque Paulo já poderia ter sido morto desde que o prenderam, mas Deus sempre esteve ali o protegendo, sempre esteve do lado dele. Então a força de Paulo vinha de Deus, a força de Paulo vinha daquilo que ele acredita, e é o que a gente traz para o hoje. Quando eu falo da ativação, porque é assim que meu coração aceita. Uma vez eu ativada em Cristo, só Ele ou eu mesmo para me desmotivar, para me fazer desviar do meu alvo. Enquanto que a motivação é uma coisa que quase que neural, que você precisa ficar buscando diariamente para você fazer o que você sabe que precisa ser feito. Então, uma vez ativado, no meu entender, uma vez ativado, não tem como desativar, né? Já a motivação é como se fosse a primeira marcha de um carro que você usa para sair do lugar. Se você não tiver ativação, você vai sair do lugar e vai parar, porque não tem ativação aí, correto? Vamos às lições, as principais lições e princípios retiradas desse capítulo, para a gente entrar nos versículos sobre motivação, ativação. Nós vamos ficar nesses galhos aí, entre a motivação e a ativação. Lições e princípios do 25º capítulo de Atos. Paulo é apresentado diante do rei Agripa II por Festo, o novo governador. Agripa permite que Paulo se defenda e conte sua história, evidenciando a importância de aproveitar oportunidades para compartilhar o testemunho de Cristo diante de autoridades e líderes influentes, ou seja, aquela oportunidade era de pregar o evangelho para as pessoas do alto nível daquela época, né? Porque Paulo pregava para os gentios, para os judeus, para as pessoas normais, né? E durante o julgamento ele teve a oportunidade de pregar para os líderes, para as pessoas mais poderosas da cidade, para as autoridades. Paulo relata sua vida, sua conversão e sua comissão para pregar, sua missão nessa jornada, para pregar o evangelho aos gentios. Ele compartilha sua experiência no caminho de Damasco e sua obediência à visão de Jesus, demonstrando a importância de testemunhar e de forma pessoal e impactante sobre a obra transformadora de Cristo em nossas vidas. Aqui especifica o quanto o nosso testemunho é importante. A gente fala que a nossa vida, as nossas vitórias, né, são testemunho para incentivar e ajudar outras pessoas que estejam passando por aquilo que a gente já passou, venceu e está aqui como prova, né? Em todos os momentos, Deus sempre esteve do lado de Paulo, assim como está do nosso lado, seja no momento feliz, no momento de pura alegria, ou no momento de tristeza, no momento de dificuldade, onde Deus sempre está nos carregando no colo, porque Ele está sempre conosco, independente da fase da nossa vida. Paulo apela a Agripa e aos presentes para crerem na mensagem de Jesus Cristo, destacando a necessidade da fé e arrependimento para receber a salvação. Ele enfatiza que sua pregação está em completa concordância com as leis dos profetas, mostrando a continuidade entre o Antigo Testamento e o Evangelho. O que muitos não compreendem é que a partir de Jesus começou o Novo Testamento, né? Depois do sacrifício por amor e obediência a Deus, iniciou-se uma nova história, uma nova aliança foi formada que os judeus não aceitam, né? Para eles, Jesus foi só mais um profeta, só mais um pregador sobre o Evangelho. Né? Eles não assumem até hoje que Jesus é o Filho de Deus, eles não aceitam. E Paulo mostra aqui que para nós sermos... usou-se aqui a palavra salvação, para acessar a salvação.
É preciso nos arrependermos dos nossos pecados e mudarmos, né? Começarmos a praticar a fé, começarmos a abandonar o mundo. Eu enfatizo principalmente a parte da visão, porque quando a gente mantém a visão só no que é físico, só no que é humano, a gente não acessa a capacitação que o Senhor nos dá, porque é através da nossa fé que a gente cresce diariamente em qualquer aspecto, em qualquer área da nossa vida. Eu priorizo muito aqui o espiritual, o emocional, mais até do que o físico. Porque o físico é a matéria que precisa ser bem cuidada, precisa ser bem alimentada, né, para a gente poder ter uma longa jornada. O espiritual eu já acho um pouco mais importante, assim como o emocional. O espiritual é a conexão com o Senhor, é aquele alvo, é aquela meta, é buscar o reino antes de qualquer coisa. Porque quando a gente tem alvo, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente deseja chegar até lá. E o emocional é como a gente entende a necessidade de buscar e entende também que precisa estar se aperfeiçoando, se limpando, se capacitando a estar sempre seguindo no caminho justo, no caminho correto, no caminho honesto, sem nada que desagrade o coração do nosso Pai. Então, essa é a prioridade de eu trazer o Evangelho para vocês, estudando, aprendendo com o passado e trazendo para o hoje. Porque se a gente se alimentar a cada dia aprendendo as lições, dos princípios que a gente encontra no Evangelho, por mais simples que pareça, quando você aplica na sua vida faz uma diferença enorme. Situações que você reagiria de forma negativa lá atrás, com o aprendizado do Evangelho, com o caminhar sobre os princípios da palavra, você olha e fala, nossa, um tempo atrás isso aqui ia acabar comigo. Hoje, mal me abalou. E tem coisas que realmente nem abalam. Você fica olhando assim, ó, então tá bom. Você não dá a mínima importância porque você já é nova criatura. Você já enxerga as coisas pelos olhos da fé e não pelos olhos humanos. Os olhos humanos, eles são muito limitados. Eles só nos permitem ver o que está aqui, só isso. Já os olhos da fé não. É como se fosse um download automático que a gente faz, que a gente enxerga a situação, a motivação, a frequência da pessoa, o que nós vamos fazer do lado A e do lado B, enfim, sabe? Quem tem a fé ativada ali no Criador é realmente uma máquina, como diz o Pablo, é uma ogiva nuclear do Senhor. Então, é muito importante a gente se abastecer no Evangelho diariamente. Desculpa, nossa vida é uma jornada e é do nosso interesse caminhar de forma correta, de forma justa, de forma honesta, sempre agradando ao Senhor, sempre fazendo da nossa vida a boa obra dele. E a gente se abastece de fé, de conhecimento e de sabedoria do alto aqui no Evangelho. Então é muito importante. Já a parte física também é fundamental, porque se eu não cuidar do meu corpinho, eu vou morrer rapidinho. Se eu começar a me entupir de um monte de coisas que não traz força, não traz saúde, eu não vou viver muito, né? E lá no livro de Provérbios diz que a obediência ao Senhor será recompensada com dias de vida, prosperidade e paz. Então, se eu quero ter dias de vida, prosperidade e paz, eu tenho que buscar. A Rose falou, é verdade, já começou a acontecer comigo em algumas situações. O despertar, ele é maravilhoso. Ele nos permite enxergar N situações. É como se o nosso cérebro funcionasse meio que em 3D, né? Porque a gente começa a enxergar coisas e resultados sem nem ao menos abrir a boca. A gente só dá aquela respirada. Eu incentivo muito aqui em momentos de ira. Eu falo, gente, dá aquela respirada, puxa o ar com toda a força pelo nariz e solta pela boca. E em pensamento tu tá lá, Senhor, me ajuda aqui, me guia aqui, que sozinho eu não vou conseguir. Ao terminar, você abre o olho, parece que aparece um monte de resultado na tua frente, tu já começa a se sentir mais forte, mais corajoso, sabe quem é, sabe que aquilo que falou não é para tu e também sabe como responder de forma que vai agregar e construir na vida do próximo. Então, é maravilhoso. Eu só vejo benefício. Se abastecer de conhecimento é bom.
Ter sede de conhecimento é bom. E principalmente, praticar. Praticar. Levar o conhecimento para o próximo. É tão bom quando alguém vira para você e fala assim, como a Rose acabou de falar agora, não vou nem longe, eu ia lembrar de uma amada que fez um agradecimento, né, que eu sempre enfatizo. Não agradeça a mim, eu sou só um instrumento, a obra é do Senhor e o interesse e mérito é todo seu. Você se dispôs a buscar, você está acessando os frutos do seu interesse. Para a glória do Senhor, são resultados maravilhosos que vão te elevar, vão te fazer evoluir e estão te fazendo prosperar na direção correta. Então, a Rose acabou de falar aqui, ó, já começou a acontecer com ela em algumas situações. Ela já está desperta. Tem situações que ela já enxerga com outros olhos e não só com os olhos humanos imediatistas, né? Vamos botar assim. Deixa eu ver onde eu parei para a gente concluir. Vou falar para vocês que essa coriza incomoda. Agripa declara que Paulo poderia ter sido libertado se não tivesse apelado para César. No entanto, Paulo continua em custódia aguardando sua viagem a Roma para ser julgado perante o imperador. Ou seja, se Paulo não tivesse apelado para César, ao esse rei Agripa o escutá-lo, ele seria libertado, mas como ele já tinha apelado para César, então ele continua lá sob custódia até ser julgado pelo imperador César. Resumindo, o 25º capítulo de Atos registra o encontro de Paulo com o rei Agripa II. Paulo aproveita a oportunidade para compartilhar seu testemunho e pregar o evangelho diante das autoridades. Ele destaca a importância da fé em Cristo para a salvação e encontra sua paixão pela propagação do evangelho. Embora não seja libertado imediatamente, Paulo continua a ser fiel testemunho de Cristo, mesmo em meio à adversidade e à incerteza. Esse capítulo enfatiza a importância de aproveitar as oportunidades para compartilhar a mensagem de Cristo e a perseverança na fé, mesmo em tempos difíceis, que é o que a gente vem aqui incentivando diariamente. Não importa a fase da vida que a gente vai viver, se ela vai ser feliz, se ela não vai ser feliz, né? O importante é no que a gente acredita, no que a gente carrega dentro do coração. A gente tem o maior exemplo de amor e obediência do mundo para nos ativar ou para nos motivar a nunca nos desviarmos do caminho dele, correto? Eu vou ler o texto que eu achei aqui na internet, que eu achei maravilhoso e é baseado na própria palavra. E logo em seguida eu vou trazer para vocês alguns versículos da palavra do Senhor que nos incentiva a sermos perseverantes, a caminharmos com constância, a sempre estarmos conectados, motivados, ativados, né, no nosso alvo, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, o reino em si. É o que a gente busca em primeiro lugar todo santo dia. Então vamos lá. Deus é a força e a motivação que o seu coração necessita. Confia no Senhor e Ele te sustentará hoje e te dará razões para seguir e não desistir. Na vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Se olharmos para o mundo ou para o outro, também podemos facilmente vacilar. Mas se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos
para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E aqui eu vou começar a trazer para vocês alguns versículos que nos mostram isso. O primeiro está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos disso e eu trago quase que sempre aqui, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Quando a gente está forte, quando a gente está aqui irredutível, a gente sabe que está agradando o coração dele. Já lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a gente encontra assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, todos os planos do Senhor são bons. A vontade dele na nossa vida é pura, perfeita e agradável. Na maioria das vezes, voltamos. Eu tive um problema mais uma vez com a internet aqui, mas graças a Deus foi resolvido. Então, voltando à nossa reflexão. Sem a ativação ou a motivação, nós não saímos do lugar. Nós ficamos paralisados, nós não sabemos qual direção seguirmos. Então, o direcionamento, a decisão de iniciar a sua jornada, ela vai precisar de fé, ela vai precisar de foco, ela vai precisar de direcionamento. Quando a gente fala assim, você precisa saber quem é você, você precisa ativar sua identidade. Então isso vem tudo do princípio. Primeiro você descobre quem você é, depois você descobre quem é o Senhor. E à medida que você descobre quem é Deus, você aprende a amá-lo, você aprende a se amar, você aprende a amar a teu próximo como a você mesmo. Então é muito importante. E é no Evangelho, é na nossa jornada de aprendizado a cada dia, que a gente descobre o quanto somos amados, o quanto somos capacitados. E que independente dos momentos que a gente esteja vivendo, o Senhor está sempre conosco. Eu convido vocês a orarem comigo agora para a gente agradecer por esse alimento, por essas lições, por esses drives que instalados e praticados só nos fazem prosperar em todas as áreas da nossa vida, seja no campo espiritual, na nossa conexão com o Senhor, seja no campo emocional, compreendendo tudo o que acontece conosco, tudo que a gente pode fazer de positivo é aquilo que a gente filtra entrar dentro de nós e sabemos exatamente aquilo que a gente deixa fluir, aquilo que a gente deixa o coração transbordar. E no físico, onde a gente aprende a se cuidar da melhor forma e a estar sempre se capacitando, sempre se aperfeiçoando para alcançarmos o nosso melhor diariamente sobre o favor do Pai. Então vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão por esse maná, gratidão pela Tua presença conosco. Obrigada, Senhor, até pela queda da internet, porque a gente sabe que tem providência divina. A negatividade pode se levantar e tentar nos parar, mas Tu nos fortalece, Tu nos levanta, Tu nos fortifica e direciona a continuarmos fazendo a Tua boa obra. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo Teu amor, Teu perdão e a Tua infinita misericórdia. Que o estudo de hoje entre de forma agradável nos corações dos Teus filhos amados e com clareza nos direcionando a caminharmos com justiça, honestidade, verdade, com tudo aquilo que Te agrada, Pai. Com tudo aquilo que nos aproxima cada dia mais de Ti. Obrigada por nossas vidas, por nossas famílias e obrigada também por todas as bênçãos que vamos ser e acessar sobre o Seu favor no dia de hoje. Te entrego nossos irmãos do Sul, nossos irmãos em Israel e o Brasil inteirinho, Senhor. Que a cada dia a Tua justiça e a Tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Façamos todos um magnífico dia, repleto de positividade, de benignidade, de fé no Pai, que está sempre nos sustentando, sempre nos cuidando da melhor maneira possível. Sejamos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.